mestre! Tudo bem com você? Aqui quem fala é a Elora e o tema do nosso episódio de hoje é sobre queimados. Você sabia que no Brasil, por ano, ocorrem aproximadamente 1 milhão de acidentes com queimaduras? E a situação diante delas é complexa, porque envolve várias etapas, que vão desde a conscientização da sociedade sobre a gravidade do problema e a dificuldade no tratamento até a reabilitação do paciente. E para falar com a gente hoje sobre esse assunto, nós trouxemos o enfermeiro Alfredo Borges, mais conhecido como Fred. Ele é especialista em queimados pelo Programa de Residência de Enfermagem na área profissional da saúde pela Escola Superior de Ciências da Saúde, ESCS, enfermeira da Unidade de Tratamento de Queimados do Hospital Regional da Asa Norte, preceptor do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Adulto e Idoso pela Escola Superior de Ciências da Saúde, ESCS, em Brasília, e acadêmico do curso de Medicina pela UniRV. E além disso tudo, ele ainda é nosso calouro. Arrasou no currículo, mas a parte final, ela é um privilégio. Seja bem-vindo. Obrigado, meninas. Estou muito feliz com o convite, viu? Obrigado de coração. A gente que agradece por você estar aqui. Estamos muito felizes de ter você aqui com a gente. Obrigado. Bom, então vamos iniciar as nossas perguntinhas de hoje, né? Eu vou dar início. Então, Fred, de acordo com alguns estudos sobre queimados, nós sabemos que apesar dos crescentes progressos obtidos ultimamente no tratamento de grandes queimados, ainda são consideráveis as taxas de mortalidade e de morbidade. E as estratégias preventivas implementadas ainda não foram capazes de alterar de forma significativa esse quadro, né, terrível epidemiológico sobre queimaduras. E, por exemplo, os sobreviventes de queimaduras graves ainda carregam aquele fardo pesado sobre sequelas psicossociais e sequelas físicas também. E não há dúvida de que o prognóstico final do tratamento, né, de uma queimadura vai depender de forma essencial do pronto e adequado atendimento. Então, em virtude disso, eu gostaria de saber quais são os principais tipos de queimaduras que aparecem em hospitais e também gostaria de saber se existe algum tratamento psicológico para tratar esses pacientes, para minimizar esses problemas, esses traumas que acontecem, né, sobre esse acidente. Bom, gente, em relação à queimadura, é o seguinte, é um mundo. Queimadura, assim, só quem vive consegue entender a dimensão realmente que o paciente sofre e a equipe, consequentemente, sofre junto, né? Então, hoje em dia, a nossa unidade, a maioria das unidades de queimados no Brasil, que são muito poucas e muito pontuais, elas recebem pacientes de todas as faixas etárias de idade. Então, a gente tem época que é só pediatria, porque só tem criança, tem época que é só paciente adulto, só idoso. Então, assim, cada faixa etária tem um agente de queimadura que é mais prevalente. De uma maneira geral, os pacientes eles se queimam muito por álcool, né? Se a gente parar para pensar, hoje em dia, com o aumento aí da inflação e todos esses aspectos sociais, por exemplo, o preço do gás está muito alto. Então, as famílias mais humildes, pacientes em situação de rua, eles acabam tendo que cozinhar com álcool, utilizar o álcool para sua sobrevivência. Muita gente parece que é fora da nossa realidade, mas eles fazem pequenas lareiras em casa, mas na verdade não é no intuito de só se aquecer, é porque não tem energia elétrica mesmo. Então, tudo que você utiliza fogo ou álcool e chamas é um fator de risco para queimaduras, né? Então, de uma maneira geral, os pacientes eles se queimam muito por álcool. E aí inclui muito criança também, por exemplo, em churrasco de família, eles vão reavivar a chama do fogo da churrasqueira, porque assim, às vezes uma fagulha, ela não é visível a olho nu, então você fala, não tem mais fogo ali vivo, então eu vou pegar um galãozinho de álcool e vou reabastecer. É o clássico acidente. Aí explode o galão, voa nas crianças, voa em adultos, os pacientes eles se queimam muito dessa forma. Além de cozinhar com álcool, como eu falei, né? Coloca numa latinha de álcool assim, vai acender, aí explode. Richô de alimento em restaurante, aquela chaminha que fica embaixo das panelas, a gente acha que aquilo ali é inofensivo, mas a gente já recebeu muitos pacientes que se queimam, muitos já evoluíram até a óbito por conta desses acidentes. E de uma maneira geral, os adultos eles se queimam ou relacionados ao trabalho ou o dia a dia, né? Esses que eu falei são o dia a dia. Relacionados ao trabalho, estão mais relacionados a acidentes do trabalho em si. Muito choque elétrico, muito mesmo, assim. Infelizmente, as pessoas, elas trabalham em empresas que às vezes não oferecem, né, os EPIs necessários para que elas se protejam da forma ideal, então acabam se queimando muito. E as crianças, assim, disparados são as escaldaduras, que são os líquidos superaquecidos. É clássico, assim, desde pequeno a gente ouve falar, né, que
não fique próximo da cozinha, não mexa na panela quente, não sei o quê, mas é um acidente prevalente, não tem como. E eu trouxe até um dado aqui que a Universidade da USP, ela fez um estudo ano passado com a quantidade de pacientes que eles tiveram internados, e eles perceberam que 48% das crianças internadas eram vítimas de queimaduras por escaldaduras. E assim, eu percebo que no nosso serviço isso realmente é muito comum. Todos os dias a gente atende 1, 2, 3 ou mais crianças que se queimam no ambiente domiciliar. Se a gente parar para pensar que a pandemia ela ajudou esse fator, porque as crianças ficaram mais dentro de casa, né? Não puderam ir para a escola, enfim, ficaram um pouco mais isoladas. Então, a cozinha principalmente é um fator de risco muito grande para a criança, porque quase todos os acidentes acontecem lá. Na hora de tirar uma panela, uma vasilha do micro-ondas. É criança que abaixa a tampa do fogão, do forno, e sobe em cima do fogão. Bate no cabo de alguma panela e cai sobre ela. Os RNs, né, os recém-nascidos que têm uma pele muito fina, às vezes os pais não dosam direito a temperatura da água e acaba queimando a criança daquele jeito também. Então, assim, os mais prevalentes são queimaduras por álcool e chamas, e as queimaduras também por escaldaduras. Mas existem outros, né, queimaduras químicas, radioativas, numa quantidade menor, mas os mais prevalentes são esses. E em relação aos psicólogos, assim, de mais ou menos uns 15 anos para cá, 10, 15 anos, que a presença mesmo multiprofissional de todos os profissionais foi mais efetivada nas unidades de queimados. Antigamente era muito focado no papel do médico e do enfermeiro. E aos poucos foi reabilitando com o fisioterapeuta, foi sendo incluso o psicólogo, psiquiatra, terapeuta ocupacional, outros profissionais que fazem parte, né, hoje em dia. E a gente percebe que assim, a maior parte dos pacientes, eles sofrem por conta das sequelas estigmatizantes. Não tem como a gente falar de queimado sem a gente falar de discriminação. Porque uma coisa é você queimar uma região do seu corpo que ela não fica à mostra. Outra coisa é você queimar um membro, queimar a face, outras áreas que são estigmatizantes, além de amputações que são associadas, e você dizer que a pessoa ela vai continuar tendo uma vida 100% normal. Infelizmente, a sociedade não aceita ainda essas pessoas que não são esteticamente bem vistas de uma forma acolhedora. Então eles sofrem durante o período de internação e o pós-internação a vida inteira por aspectos psicológicos relacionados principalmente à sua autoimagem. Eles não conseguem se enxergar da forma como eles eram antes, a grande maioria deles. Porque, se você parar pra pensar, a queimadura não é uma doença de evolução como outras. É um acidente. Todo queimado é vítima de um acidente. Então a gente tá aqui, saudáveis, graças a Deus, mas pode ser que daqui a pouco a gente sofra um acidente e gere uma queimadura. Enquanto que, por exemplo, a evolução de uma hipertensão pode ser um infarto, um AVC, são doenças crônicas, né? Que são evoluídas ao longo da vida, mas ninguém nasce queimado. Então, e que você consegue prevenir, né? Exatamente. E assim, se você parar pra pensar, todos nós podemos ser vítimas de queimadura, como eu falei, e hoje a gente se enxerga nessa nossa autoimagem. A partir de amanhã ela pode mudar completamente. Então, o papel do psicólogo, ele é muito importante no enfrentamento da dor aguda durante a internação, e a adesão do paciente ao tratamento em si, porque é um tratamento altamente doloroso, mesmo com todos os recursos que a gente tem hoje em dia, mas principalmente é no pós-alta, a nível ambulatorial, que ele vai ter que ser acompanhado a vida inteira para conseguir se identificar naquele novo personagem que ele foi inserido, né, por conta desse acidente. Ô Fred, então você, assim, na sua experiência, você acha que a reabilitação psicológica é bem mais complexa que a física? É bem mais complexa, porque a física, assim, ela é difícil também, mas ela é algo pontual. Eu sei o que eu posso fazer para melhorar tal sequela, então é isso que eu tenho que fazer. Agora, os aspectos psicológicos para você melhorar de uma pessoa, não tem uma chavinha que você vira na cabeça São muito individuais, dela. né? É muito pessoal, tem que avaliar vários gatilhos e o que realmente acontece, né? Porque, assim, às vezes o acidente ele foi ocasionado já por um problema psicológico. Então, a gente tem muitos pacientes que tentam autoextermínio, ou seja, já tem um diagnóstico psiquiátrico prévio que tende a piorar depois de uma queimadura. Então, assim, nosso perfil epidemiológico da unidade, a gente percebe que as mulheres, elas são muito vítimas de autoextermínio. A tentativa de suicídio por parte das mulheres, se parar para pensar, igual eu falei, pacientes em situação de rua ou pessoas comuns, o que é mais fácil elas terem, às vezes, é um outro instrumental para tentar isso, ou o fogo, que a gente tem em casa com livre acesso. Então, eles, infelizmente, acabam tentando muito dessa forma, sabe? O que é muito prejudicial, porque eles vão sofrer durante a internação, que não é uma internação tranquila, não é uma internação
curta, é uma internação muito longa. A gente diz que o paciente, ele fica um dia, 1% de área queimada. Então, por exemplo, ele teve 50% do corpo queimado, ele vai ficar na média de 50 dias internado. Nossa. Isso desconsiderando todas as complicações, infecções, tudo que vem a ocorrer ao longo desse período, né? Então, é na média, tudo conforme esperado, 50, 60 dias num grande queimado. Isso internado. Agora, o tratamento ao longo da vida, ele vai por décadas. A nossa unidade de queimados, por exemplo, lá de Brasília, ela tem 30 anos, né? E a gente tem pacientes que não são acompanhados há 30 anos no ambulatório. 30 anos, eram crianças e eles estão até hoje adultos, já fazem parte, né, da família, a gente já conhece, Imagino. eles chegam lá só para visitar, enfim. Mas por quê? Um exemplo, a menina, né, na adolescência, na puberdade ou na infância, queimou a região das mamas. Quando ela for desenvolvendo ao longo, né, da puberdade, ela vai ter um encarceramento mamário por conta das sequelas da queimadura. Então, às vezes, 10 anos depois de uma queimadura, ela vai ter que ser reinternada para fazer uma ressecção da ferida, né, da cicatriz, para poder expor o desenvolvimento das mamas. E aí ela fica mais meses internada para cicatrizar uma ferida que já estava 10 anos cicatrizada. Por exemplo, pacientes que tiveram queimaduras de membros articulares, à medida que você for crescendo, né, tem o desenvolvimento ósseo, só que a pele queimada ela é uma pele inelástica. Então ela não acompanha, né, o desenvolvimento. Então o paciente vai ficando com retrações. Então anos depois ele tem que ir fazer procedimentos que a gente chama até de zetaplastia, que é literalmente um Z que a gente faz na articulação para poder ir liberando, sabe? Ao longo dos anos. Então esse paciente, à medida que ele for crescendo, ele vai se desenvolvendo a vida inteira. A gente teve uma paciente lá que ela queimou quando criança. E aí, quando ela tinha, acho que 20 anos, ela engravidou. Só que ela tinha uma sequela cicatricial muito grande no abdômen. E ela não conseguiu desenvolver nenhuma das duas gestações por conta de uma sequela de queimadura. Literalmente, quesito pele mesmo, sabe? Não era nem algo interno, porque ela era saudável. Perde Mas a pele, exatamente, perde elasticidade. O bebê ficou pig, né? Ficou muito pequenininho e acabou, enfim, não evoluindo bem. Então você percebe que isso, uma queimadura na infância, impediu que ela fosse mãe 20 anos depois. Então é algo que a gente não tem dimensão, a não ser que você viva as dores daquelas pessoas, sabe? Ô, Fred, e eu percebi que você falou também bastante sobre as crianças, né? E quando eu entrei no site do Hospital de Queimados de Recife, que acho que é um grande hospital referência, né? Eles têm uma cartilha lá sobre uma campanha de prevenção. Lá eles falam muito sobre as crianças. Eu quase não vi, assim, prevenção de adultos. Eles falam muito sobre pipa, que enrosca geralmente no fio. E aí eles se queimam. Então você acha que o maior grupo de queimados são as crianças? De uma maneira geral, as que são mais diretamente afetadas ao longo da vida são as crianças. Porque criança é mais vulnerável, o sistema imunológico está em desenvolvimento, então elas são mais suscetíveis, às vezes, né, a algum processo infeccioso. O trauma que essa internação e esse acidente gera na criança, ela pode carregar para a vida inteira. E uma criança queimada, ela não é só um ser humano queimado, é uma família que é desestruturada, né? Então, uma criança, ela envolve... Os pais se sentem altamente culpados. Então, assim, a gente, já fazendo um link à questão psicológica, a gente trata o paciente e a família. Quando é criança, é muito complexo. Porque aí, um tenta se justificar do porquê que aconteceu aquilo, sendo que a gente sabe que a grande maioria das vezes não é intencional, mas não deixa de ser um acidente, não deixa de ser uma negligência, né? Infelizmente. E aí muitas crianças acabam sendo acompanhadas por conselho tutelar, então tem todo um contexto. Então a gente foca muito na prevenção de acidentes na infância. Inclusive a gente fez uma cartilha, né, da UniRV, no nosso projeto Infância Segura, que é justamente para evitar né, esses agravamentos e os acidentes que são altamente preveníveis. A única forma de se prevenir uma queimadura é literalmente você evitando que ela aconteça. E você só evita que aconteça se você se prevenir. Inclusive a gente desenvolveu até um joguinho online para distribuir, para divulgar na internet, que são métodos fáceis de você prevenir acidentes de uma maneira geral, não só as queimaduras. Legal, bacana. Legal, vamos até botar o link desse jogo, né? Vamos. Vídeo, Ficou pronto semana passada, inclusive. A gente vai até A divulgar. cartilha também. A cartilha também. Pra gente, que Manda a gente o link. coloca lá o Vamos acesso. adicionar. Vamos sim. Eu vi um estudo publicado na Revista Brasileira de Queimaduras que falava sobre as dúvidas e os sentimentos de pacientes queimados em tratamento hospitalar. E aí, lá eles falam que eles têm muitos sentimentos diversos, como medo da morte, sofrimento e ansiedade. E aí, um outro ponto são as dúvidas, que eles têm muitas dúvidas sobre o que é feito em cada procedimento, porque a gente sabe que, às vezes, o médico, na correria ali, esquece de falar o que é o procedimento e tal. E aí eu penso que muitos desses sentimentos, principalmente a ansiedade, podem ser derivados desse desconhecimento do fator do que está sendo feito ali. E aí eu queria que você falasse pra gente quais são os principais procedimentos realizados no ambiente hospitalar para tratamento de queimados.
Assim, o tratamento de queimado, como eu falei, ele é multiprofissional, ele envolve inúmeros profissionais, cada um com as suas responsabilidades, mas de uma maneira geral, assim, diretamente ao tratamento da ferida em si, né, das lesões, o paciente queimado ele tem um risco imenso de infecção. Na verdade, hoje em dia, o maior índice de morbidade, né, e mortalidade, na verdade, dos pacientes queimados são as infecções nosocomiais, aquelas adquiridas no ambiente hospitalar. Então, tudo que a gente faz no paciente queimado, primeiro, nosso principal objetivo é evitar a infecção secundária, porque ele não tem a pele, né, que é a nossa principal proteção contra qualquer micro-organismo. E segundo, é minimizar a dor. Porque não tem como você ter um paciente que você quer que ele entre, né, que ele tenha uma adesão boa ao seu tratamento se ele sente dor 24 horas. E queimadura é algo muito difícil de você se controlar a dor, eu digo. A gente até fala, né, para os pacientes, a gente vai conseguir diminuir sua dor em 70%, mas infelizmente esses 30% residuais não tem o que fazer, porque é uma lesão de pele, é tópica, você virar o braço numa cama, volta a doer, entendeu? Então, assim, realmente a gente não consegue eliminar tudo. Mas já tem uns 15 a 20 anos que foi instituído a presença do anestesista nos procedimentos de queimadura. Então, por exemplo, uma unidade onde tem pacientes não queimados, o paciente às vezes consegue fazer seus cuidados básicos, né? Como tomar banho, enfim, trocar um curativo, sem a presença do anestesista. Mas nos queimados, a gente faz sedação e analgesia para todos. Então, todo paciente para tomar banho, ele é sedado. Todo paciente para trocar curativo, ele é sedado. Então, basicamente, tudo que a gente faz envolve o anestesista. E, por exemplo, o paciente queimado, ele passa pelas salas de banho, que a gente chama de balneoterapia, que é uma terapia de banho. Então ele toma o banho com sedação, em seguida ele vai para o procedimento que é indicado a ele. Cirurgicamente, a gente faz muitos debridamentos cirúrgicos, que são raspagens cirúrgicas, né, que é literalmente tirar o tecido necrótico daquela queimadura, e enxertias e rotações de retalho, que são formas da gente conseguir fechar a queimadura, né. Então, basicamente, o paciente queimado, ele faz o banho, os curativos, conforme a indicação, e os procedimentos cirúrgicos iniciais são esses, enxertias e rotações de retalho. Mas, assim, a maioria das vezes ele está sedado, anestesiado, então realmente ele não consegue acompanhar, né, assim, de fato, tudo que acontece. Mas essa, de uma maneira bem resumida, assim, entre todos os procedimentos complexos que a gente faz, é isso que acontece com eles. Lá nesse estudo até fala mesmo sobre o banho, que eles sempre lembram do banho, mas os outros eles têm pouco conhecimento sobre. Porque o banho, assim, por mais que a gente faça uma sedação, o paciente ainda tem estímulos, né? Ele não está anestesiado. Então, ele ainda sente um pouco de dor, ele fica um pouco alucinado dependendo da medicação que a gente faz. Então, ele ainda tem uns reflexos de memória. E, assim, o efeito da sedação é rápido, né? Então, por mais que o anestesista mantenha, vá fazendo ali a dose daquele paciente, chega um ponto que ele fez tudo que ele poderia fazer e acaba que o paciente ele já acaba, né, sentindo um pouco de dor. Então, realmente, o banho do paciente queimado é o maior trauma de todos. É o trauma que todos lembram. Os antigos, que não tinha anestesista, você pensa como que era feito esse banho? Nossa. Era com analgésicos e sedativos muito leves, sem a presença do anestesista, mas era feito, mas insuficiente para aquela dor. E imagina você tomar banho dia sim, dia não, as pessoas limpando você inteiro, você sendo um grande queimado. Se você queima a ponta do dedo, você sente dor. E muita dor. Né? Demais. Você queima a língua, não é? Pois é. Você pensa. Linda que chegou lá em casa esses dias. Gente, eu fiz esse esteto, não é linda? Não, e eu resolvi combinar com o esteto hoje, né? Porque eu tô toda de rosa. Gente, esse esteto é o Spirit 3 Pro da MD Produtos Médicos e ele é simplesmente incrível e você que é estudante da área da saúde precisa ter um. As olivas deles são macias e são feitas de nanosilicone, então são de fácil limpeza e também não acumula muita sujeira, sem falar que é super confortável na hora de usar. O tubo dele também é de PVC, está disponível em várias cores e também costuma ser maior do que os estetoscópios convencionais. E também ele utiliza sistema de anel não frio, então proporciona um maior conforto térmico para o paciente, para na hora que você for tocar a pele do paciente, principalmente para crianças, porque ele também é ajustável no modo adulto e no modo pediátrico. Então, não perca tempo, entre nos sites, nas redes sociais, no Instagram eles estão com @MD Produtos Médicos e lá você pode ter acesso ao site deles e conferir os diversos produtos incríveis que eles têm. E vamos dar continuidade, né, ao nosso bate-papo. Lembrando que tem cupom de desconto de 10%. Bem lembrado, bem Lembra, lembrado. Também vamos deixar no link do nosso Instagram. Tá no E site do da YouTube. MedJet, o cupom é MD Spirit 10. É isso Ótimo, aí. amiga, bem Top. lembrado.
Então, Fred, já tem um tempinho, né, que eu te acompanho no Instagram. Inclusive, você pode fazer aí sua divulgação. Seu arroba é? É med.fred. Med.fred. Gente, vale a pena seguir. Eles têm um conteúdo bastante interessante. Mostra a rotina dele de enfermeiro, que dá um bocadinho de comida. plantão, hein? É um e pouquinho, ainda estudante de bastante, né? medicina. Eu sou só estudante de medicina, quase não dou conta. Imagina se eu tivesse dar plantão. Meu Deus do céu, que surto. Mas como que surgiu essa ideia, assim, de se especializar em queimados? Como que você viu? Você caiu de paraquedas? Conta pra gente, como que foi? Olha, na verdade, sempre me perguntam, porque é uma área pouco divulgada. Exatamente. Né? Quase ninguém vê, assim, uma residência em queimados. Né? Ó, pra você ter uma noção, você é o único Instagram que eu sigo, e olha que eu sigo vários Instagrams da área da saúde que fala sobre essa questão de queimados. É verdade. Inclusive esse foi um nicho que eu peguei, assim, porque realmente tem uma carência, né? As pessoas veem, é algo que precisa ser divulgado, mas que não tem quem divulgue, né? Infelizmente. E assim, essa ideia de queimados, na verdade, ela surgiu durante a minha primeira graduação, né? Porque a gente fez um estágio lá no setor que eu trabalho hoje em dia. A gente fez um estágio de 1 hora. Que, na verdade, foi observacional. A gente só desceu, observou. Eu fiquei horrorizado. Falei, eu nunca mais piso nesse lugar. Deus me livre. Não, eu não tenho como descrever a cena de guerra que foi que eu vi. Que naquela época, a minha interpretação eu não venho mais aqui. Isso aqui não é lugar de gente, Deus me livre. Porque, assim, é um lugar que você vê diretamente a dor. Sabe, assim, as pessoas sofrem muito, é muito dolorido. Um banho é muito traumático, você vê, sabe? Uma pessoa, às vezes, na carne viva, enfim. Aí eu falei, não volto mais aqui. Aí, ok, me formei. Aí fui trabalhar na UTI. Enfim, gostava e tal. Aí saiu o processo seletivo para residência. E eu falei, gente, eu já trabalho numa UTI, que eu acho que é algo muito complexo e tal, mas eu queria algo além ainda. Eu sempre gosto de me desafiar, eu sempre tive essa característica. E aí eu vi que tinha 2 vagas para residência em Queimados. E era um concurso de residência de Brasília, mas é a única residência do Brasil. Então, com certeza, tinham pessoas do Brasil inteiro que viriam, né, para poder se inscrever. E eu falei, e agora? Eu faço uma que já tem afinidade ou arrisco algo novo? E não sei porque no ato lá da inscrição, eu falei, vou pro Queimados. Porque eu acho que lugar pior do que isso não deve ter. Então, se eu fizer isso, os outros se tornam mais fáceis, caso eu vá fazer, né? E aí eu fiz, passei. E aí, quando eu entrei, eu falei, bom, gente, será que é isso mesmo? Por vários motivos. Primeiro, porque é um paciente muito difícil de se lidar. Muito difícil. Fácil. Por exemplo, dando um exemplo do banho, são 6 pessoas para fazer um banho num paciente queimado. 7 pessoas, 6, 7 pessoas, dependendo da extensão, para fazer um curativo. Então, assim, é um paciente que te demanda muito, sabe? São internações longas, mas não só por isso. O mercado de trabalho é extremamente limitado. Eu fazer uma residência em Queimados não me garantia trabalhar com queimados, porque praticamente não se tem, assim, hospitais particulares de queimados. Existem, né, alguns hospitais que são conveniados, enfim, que recebem, mas não é uma unidade de queimados, né? Outros hospitais de queimadura que tinham em Brasília, inclusive, acabaram fechados por falta de demanda. Por quê? Qual que é a população que se queima? É a população mais humilde. Eles não têm condições de custear um tratamento particular. Então, 97% dos tratamentos de queimados é feito pelo SUS. Então, a única chance de realmente eu trabalhar com que uma especialização era passando num concurso, tendo a sorte de ser lotado naquele lugar. Então, eu comecei a colocar alguns limitantes, assim, sabe? Falei, bom, pra eu estar aqui é tão difícil. É um grupo que só tem, sei lá, 7 enfermeiros. Só, a unidade inteira. Por que eu, né, viria pra cá? Por que conseguiria? Mas, assim, eu não me limitei por isso. Acabei que eu fui fazendo, fui gostando, fui me adaptando. Fui vendo que era aquilo que eu gostava mesmo, assim. Eu me senti muito em casa. E eu estudava muito sobre queimadura, sobre os pacientes. Eu gostava muito. E aí, beleza, terminei a residência, fiz o concurso, passei. Agora a questão será se vou para os queimados? Porque você é servidor da secretaria, você pode ir para qualquer lugar. Mais uma vez, Deus abençoou, consegui ir para lá. E aí, continuando lá, eu falei, gente, eu gosto muito do ensino, né? Assim, eu sempre gostei de passar o pouco que eu sei para as pessoas. Eu falei, vou me inscrever na residência aqui para ser preceptor. Mas foi muito complicado porque, assim, as pessoas ainda não me viam como residente. Eu acho que em 6 meses eu me formei, formei na residência, entrei no concurso, assumi o cargo de enfermeiro e me tornei preceptor de onde eu tinha acabado de sair, sabe? E hoje em dia eu vejo que foi a melhor decisão da minha vida, assim. Eu não consigo me ver trabalhando em outro lugar, com outro público. Eu sou muito acolhido pelos pacientes, eu acredito que eu consigo acolhê-los também da forma que eu posso. E, assim, é uma área muito restrita, tanto que no Brasil... titulados pelo COFEN, Conselho Federal de Enfermagem, só são 7 enfermeiros especialistas em queimados, né? Nossa. E eu sou um deles, graças a Deus. Maravilha. Eu fui da última turma de queimados, porque é uma residência que nem existe mais, inclusive. Eu fui da última turma de residentes mesmo.
Hoje em dia, a residência em Queimados se tornou um campo dentro da saúde do adulto e do idoso, que era a antiga clínica médica, né? Então, o paciente ele faz só um rodízio lá, entre os rodízios, mas é como se fosse clínica médica. Eu ainda tive a oportunidade de ser da última turma, então eu falei, bom, acho que era Deus traçando esse caminho para que eu fosse daqui mesmo. Era pra ser. Era pra ser. Não Aí foi tem basicamente por isso. pós-graduação? Não tem pós. Em Queimados, não. Tem feridas, em tratamento de feridas, que incluem, né, um módulo de queimados, mas em queimados, queimadólogo mesmo, que a gente chama, não tem mais. Por quê? Porque não tem tanta demanda, porque não é divulgado e, infelizmente, não é tão oneroso para os profissionais que fazem, porque, assim, você trabalhar com queimado, quem trabalha com queimado é muito cirurgião, né, cirurgião plástico, enfim. Acaba que o grande mercado deles é fora, né, não é trabalhar diretamente com uma pessoa queimada. Porque, como eu falei, é um público muito simples, né, e porque também, assim, não tem tanta demanda, né, assim. São pacientes muito graves, tem 1 milhão de acidentes por ano, como a gente vê as estatísticas, mas só que os centros de queimados são muito poucos, muito pontuais, você quase não encontra, então realmente é muito restrito. As pessoas acabam nem sabendo, às vezes, da existência, né? Então Sim. foi basicamente por isso. Interessante. E a ideia de fazer uma segunda graduação, como que veio? Loucura. Não, a maior loucura que eu fiz foi quando eu me matriculei na Agora. faculdade. Acho que pra mim não foi diferente também, não. No meio da pandemia, eu já trabalhava, enfim, como enfermeira. No meio da pandemia, eu falei, gente, eu acho que eu preciso dar uma mexida, assim, na minha vida. Tô achando um pouco monótono. Foi tudo muito rápido, chegou tudo muito rápido. Mas será que é só isso, né? Assim, no sentido de que eu gosto de, como eu falei, sempre estar me desafiando. Falei, tá, vou pensar em fazer um outro curso. Aí eu pensei em fazer um curso fora da área da saúde, para ocupar meu tempo, porque eu achava que eu tinha tempo livre. Mas na verdade hoje eu vejo que eu já não tinha. Hoje piorou que já tava ruim. Aí eu falei, tá, vou fazer outro curso. Aí eu falei, gente, parando para pensar, não acredito que eu tenha outras habilidades se não for na área da saúde. Aí, dentre as opções da área da saúde, eu falei, bom, é algo que eu acredito que vai abrir mais meus campos de atuação, seria a medicina. Só que aquele negócio, fazer medicina já é algo muito difícil, né? Todos nós sabemos. Fazer medicina tendo que trabalhar é mais difícil ainda. Mas eu falei, bom, acho que esse pode ser meu novo desafio da vida. Já que eu já me desafiei, já ficou morno, agora eu vou me desafiar de novo. E graças a Deus deu certo. Eu passei assim no meu primeiro vestibular, foi algo que eu nem esperava, na verdade. Eu me organizei para passar daqui uns 2 anos, por aí, né? Enfim, porque já tinha um bom tempo que eu não via as matérias de ensino médio. Mas acabou que, da vontade de Deus, foi que eu passasse naquele momento, durante a pandemia, fazendo escala de 2 colegas, porque a maioria era afastada por Covid, e eu não peguei esse Covid, mesmo no hospital de Covid desde o começo. Coisa boa. Então eu substituí alguns colegas, trabalhava um pouquinho além, e ainda assim consegui passar no vestibular e tamo aí, mostrando minha rotina louca no Instagram, mas que tá dando certo. Graças e ainda a Deus. deu a sorte de vir sendo o nosso calouro. Não, gente, é é porque Olha era só. pra ser. É privilégio pra é a poucos. maior da família. Eu acho que meu maior orgulho vai ser esse agora. Mas sabe o que eu acho mais interessante, assim, tá sempre se movimentando e tal, desafiando do que ficar parado? Nossa, Porque é verdade. eu, pelo menos, não dou conta. Eu falei, eu não vou mais me colocar em nada na faculdade, porque eu não tenho um dia de paz. Não dá conta. Aí eu falei, 2 meses depois eu abri a empresa Júnior. Pois é, como se já não fosse suficiente. Gente. E ainda bota todo mundo junto comigo. Não, nessa eu não entrei. Ela me chamou, mas eu falei, eu não dou conta mais. Chega de entrar em coisa da faculdade, meu Deus do céu. Me recuso. Gente, esse negócio a gente que é proativo, né? A gente vai entrando e a gente acaba Você quer fazendo muita abraçar o mundo. amizade. Sim. Exatamente. E você acaba fazendo muita amizade. E tipo assim, querendo ou não, você chama as pessoas também por amizade. Claro, tem que ter a competência, mas você acaba se envolvendo também com as pessoas na faculdade por amizade. Aí você vai chamando, vai chamando. Quando você para pra pensar, você fala, cara, tinha semanas que eu participava, assim, de 3 reuniões. E aí até, às vezes, tava em AD, né? E aí meu pai me perguntava, minha filha, que tanto de reunião é essa que você tem? Você passa o dia inteiro no computador. Aí quando eu não tava em aula, era reunião. Mas agora vai ficar mais tranquilo, eu espero. Mas também pra residência médica, pelo menos, as outras eu não tenho conhecimento, mas a gente precisa de Sim. muita coisa no currículo. Isso. E, por exemplo, a nossa faculdade tem 760 horas de extensão. São muitas horas pra Muito. cumprir. Então a gente acaba indo pra fazer currículo também, descobrir outras Acaba coisas, topando, porque né, igual pra a fazer. empresa júnior é muito interessante, tem as ligas que são muito interessantes pra você ver outras perspectivas, né?
Aí é que a gente acaba se colocando aí. Não, e se parar pra ver, assim, a faculdade ela é um treinamento pra vida em todos os sentidos, né? Porque, assim, a vida pós-formada, a gente acha, ela nunca vai se comparar à minha graduação. Gente, ela vai ser pior. Ela vai ser pior. Assim, eu paro pra pensar às vezes e a gente realmente se envolve em muita coisa porque a gente tá em um momento privilegiado. Pelo menos assim, você não é o caso, mas nós 4, a gente não trabalha. Então a gente tá por conta da faculdade. Então a gente aproveita esse privilégio porque realmente é um privilégio de poder fazer só a graduação e a gente se envolve no máximo de coisas que a gente consegue, porque além de formar currículo, tudo é experiência. Você abre uma liga, É network, é experiência de vida, nem às vezes de currículo, né? Exatamente. Tudo é importante. Ajuda quem vem depois também, né? Porque igual a nossa faculdade é nova, então a gente abrindo as coisas ajuda pra quem vem depois. Não, com certeza. A ideia de criar esse podcast aqui eu já achei sensacional. Obrigada. Porque abrange outros públicos, né? Assim, não obrigatoriamente só o pessoal da faculdade, enfim, né? Pra sociedade também. E faz muito não deixa tempo de ser que a gente tem o educacional, podcast, que agora bombou, né? Podcast tá bombado, mas já tá em faz alta, muito né? tempo que a gente tem. Nós tínhamos antes Já de faz contar, 2 anos. Nossa, tem muito tempo, Sim, então. a gente começou no mato do podcast. Não tinha Foi, ninguém falava pandemia. disso. Foi no começo da pandemia. Foi. E assim, a gente já aprendia muita coisa interessante na faculdade, apesar de estar no primeiro período. Você sabe que o ciclo básico é aquela coisa, né? 50 anos em 2, no caso, porque a gente aprende muita coisa no ciclo básico. E a gente falava, cara, como é interessante a gente falar do pouquinho que a gente já sabe para as pessoas. E a gente começou ali no Zoom mesmo, nossa, a gente olha assim, a qualidade Olha, vocês dos nossos... evoluíram, viu? Demais. A gente conheceu o Gostei. médico de Curitiba, São Paulo. E isso deu um up pra gente, né? Porque agora, tem médico de Curitiba que fala, a gente tem, sei lá, semana, como é que é? Semana médica do MD? O Médicos do Mundo. Médicos Não sei se do você já Mundo do chegou a MD. conhecer, que é um projeto Não muito conheço. interessante. Tem em vários lugares, talvez em breve terá em Brasília. Eu vi que eles Tomara que dê estavam certo. Tomara. Médicos do Em mundo? breve. Isso. A AMD, ela é uma empresa muito humanizada. Você não tem noção. Assim, quando a gente que faz parte da família AMD, a gente vê o quão humanizado eles são. E eles têm, assim, muito projetos sociais. Não só voltados para a área da medicina, mas também da medicina veterinária. Entendeu? Então, é muito interessante esses projetos assim. Abraça muito um estudante de medicina que quer fazer um estágio. É um projeto voluntário de medicina de rua, basicamente, sabe? E aí eles montam as tendas, chamam os estudantes, os profissionais. Tem, acho que dentista também pode participar. Sim. E aí tem vários lugares, que eu sei, São Paulo, tem alguns lugares atendimento no à comunidade, sul. assim. É algum lugar que vocês definem e Eles vão. Eles definem o calendário. Tem você pode se inscrever também pelo site do Médicos do Mundo. E aí você escolhe a data que quer ir e vai até o local. Entendi. Pra Muito atender. bom. Sensacional. Legal. Vamos gostei. deixar o link também para os estudantes de medicina que quiserem também. Vamos lembrar depois tanto de link. Pois Tudo é, amarrado. gente, vou ter que A repetir editora muitas aqui vezes. que lute. Bem Que a muito. editora é a Milena. Pois é. Fred, assim, e se fosse pra você eleger voltando a falar sobre queimados, né? O acidente que mais chega, assim, tipo, eleger um que mais chega, qual que você acha que seria? Olha, adulto. Nossa, são tantos, mas ao mesmo tempo você parar pra ver, são tão restritos. Adulto é álcool no geral. Álcool, né? Que aí o acidente em si ele pode vir de diversas formas, mas o agente causador da queimadura é álcool e chamas. Sim. Isso, igual eu falei, de todas as formas que vocês imaginarem acontece. Algumas mais criativas, outras menos criativas, mas todas com o mesmo fim, né? Que é parar lá ficar com a gente. Sim. Mas a mais prevalente, eu acho que de todas ainda, são as escaldadoras. Disparado. Eu tava de plantão ontem. Ontem, inclusive, uma caloura nossa queimou, me ligou à eu noite. vi no Instagram Teve- dela. Foi Quem, gente? escaldadura. Não sei o nome entendeu? dela, mas eu vi que ela postou obrigada, Fred. Foi. Foi o dedo, né? Foi o dedo. Caraca. E anteontem eu tava de plantão, acho que, sei lá, a gente atendeu acho que umas 5 crianças na noite. Uma até ficou internada, todas de escaldador. É a mesma história. Tanto que às vezes a gente até fala pro pai, não precisa nem entrar em detalhes, já sei como é que foi Eu já imagino eu já toda a imaginei história. Toda né? Não precisa nem... Nossa. E como eu falei, eles se culpam muito. Nossa, eles já chegam se justificando, assim, pedindo quase desculpa. Eles não sabem se estão abalados pela criança ou por eles Não, eles gente, estarem é se sentindo terrível. envergonhados por aquilo, E hoje sabe? em Não, dia tem terrível. muita questão também dos maus tratos, que tá É. todos os profissionais estão atentos, né? Então, acho que se você não se justificar,
É melhor você se justificar. E ainda assim, é legal porque a cinemática do acidente já induz a gente se é algo que pode ser. Exatamente. A gente Exatamente, tava se vendo pode ser algo que você tem que ir isso, atrás ou muitos não. pais que chegam, por exemplo, falando de impetigo no consultório, e aí se você for olhar, é uma ferida pontual, a cicatrização em períodos são diferentes. Interessante E você aí, falar disso aí, Laura. geralmente é bituca de cigarro. Sabe o que é engraçado também? Por exemplo, pacientes que dizem que foi tentativa de autoextermínio, às vezes foi tentativa de homicídio, a gente consegue identificar mais ou menos pela a região do corpo que queimou. Porque tem É lugares que muito você não difícil. consegue, assim, Por se exemplo, queimar, é muito né? Por difícil exemplo, sozinho. um paciente de A não ser que seja autoextermínio. com água, né? A não ser que seja, por exemplo, assim, você caiu numa chama, aí realmente ali fica muito desconfigurado o acidente em si, né? Mas, por exemplo, um paciente de autoextermínio que começa a se queimar pelo pé, porque autoextermínio, você pega o álcool e você costuma jogar assim no rosto, do verdade. tronco, né? Você quer acabar com aquela dor que inicia aqui em cima, né? Até psicologicamente tem alguns estudos que falam, né? Porque a cabeça meio que comanda tudo, então eles querem encerrar logo o mandante de tudo, né? Então você sempre começa, num banho, por exemplo, às vezes você até dose temperatura, mas você começa a tomar banho de cima pra baixo, né? Tudo é de cima pra baixo. Agora, um autoextermínio que queimou a perna, que queimou só uma genitália, que queimou, sabe, assim, são acidentes que não são muito bem caracterizados. E a gente percebe a dificuldade que o paciente tem de relatar como é que foi. Exatamente. A história, ela sempre vai se desencontrando. E Quanto mais você vai geralmente, insistindo, pior fica. o acidente também é na parte frontal, né? Na maioria das vezes, porque é a parte de mais acesso. Agora, com criança, a gente tem muito cuidado em relação a isso. Primeiro, para não fazer um auto-julgamento. Segundo, para nunca deixar nada passar. Então, a gente sempre parte do princípio de que pode ter sido algo provocado. Até que me digam que não, que me provem que não, a gente Até tem porque que ir é atrás. lei, né? Nós, como profissionais da saúde, nós somos obrigados a notificar qualquer suspeita que a gente tiver de maus tratos. Exatamente. Você não precisa necessariamente... Não precisa necessariamente ter o ser um diagnóstico. acidente. A gente já é resguardado hoje por lei. A gente tá vendo pediatria. Obrigada, professor Henrique. A gente prestou atenção nas suas aulas, viu? Vou mandar pra ele depois. Mas assim, você não precisa ter certeza que foi um acidente pra você notificar. Só a suspeita. Daí depois Exatamente. tem o conselho tutelar, Aí enfim, já que vai não é fazer a mais da investigação. sua agressão. Exatamente. O médico, ele não é obrigado, o profissional da saúde, ele não é obrigado a investigar, né? Você só tem que dar o pontapé tem que dar o inicial pontapé para que inicial. as autoridades Pra que sigam, não deixe né? passar, assim. É melhor pecar pelo excesso, no caso, né? Do que pela Exatamente. falta. Não, e infelizmente a gente já recebeu muitos casos lá. A gente tá acabando o nosso tempo aqui. Pois é. Então a gente vai precisar encerrar. Tudo certo? Bom, então nossas perguntas eram essas, Fred. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Me chamem de novo. Com toda certeza nós iremos chamar novamente. Foi um prazer enorme tê-lo aqui Prazer foi conosco, todo meu, viu? obrigado, E é um meninas. prazer também, como as meninas já falaram aqui umas 2 vezes, você ser nosso calorinho especial. Muito obrigada mais uma vez, Fred. Obrigado a vocês. E obrigada a você que se dispôs a aprender um pouquinho mais com esse podcast. Espero que vocês tenham gostado. Nos sigam nas plataformas digitais para que você fique sabendo quando os próximos episódios forem lançados. E outra coisa, nosso e-mail e nosso Instagram estará disponível para críticas, elogios e dúvidas. Perguntas e dúvidas, sinônimos, enfim. E é isso, espero que tenham gostado. Um grande beijo, tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, meninas. Obrigado. Obrigada.